educador, ele tem que passar pela educação. Sem o processo educativo, a gente não chega a lugar nenhum. Tem algumas coisas que a gente precisa, dentro desse processo educativo, a gente precisa compreender para poder realizá-lo a contento. Tem uma historieta que diz que um homem de comportamento não muito equilibrado, não muito regrado, ele está ressoando muito aí o som, tá bom? Que ele morreu e aí foi recebido pelo diabo em pessoa lá no inferno. E aí o diabo o acolheu, mostrou as dependências, disse que era muito vasto o reino dele e que ele era bem-vindo. E aí o homem disse, não, pelo amor de Deus, não é possível. Meu lugar não é aqui. Eu caí de forma errada aqui. Então, ele olhou para o diabo e disse, o senhor vai me dar uma chance de voltar novamente lá para a terra, eu viver novamente, porque eu não posso ficar aqui. Aí o diabo disse, não tem jeito, o senhor não vai voltar, seu lugar é aqui mesmo. E aí ele orou, suplicou, orar ao diabo, né? Mas ele orou, suplicou ao diabo, e aí o diabo disse, tá certo, você vai voltar, provavelmente já abusado com ele. Você vai voltar, disse, mas eu quero um detalhezinho. Disse, o que é? Eu quero lembrar da existência que eu acabei de deixar. Eu quero voltar com toda a lembrança. Aí o diabo disse, tá certo, você vai voltar e vai lembrar de tudo. E aí o homem volta. Mas na volta dele, o secretário olha e diz, mestre, o secretário do diabo, porque o diabo tem os seus secretários. Aí o secretário olha para o diabo e diz, mestre, mas vamos perder uma alma. Não é possível. Ele disse, não, fique tranquilo. Daqui a pouco, breve, ele estará de volta. E dito e feito, o homem volta, renasce, repete tudo que tinha feito. E aí, quando ele morre, está lá o diabo a esperá-lo e aí ele não diz mais nada. Ele entra calminho e vai ficar lá, junto com o Satanás. O que é que essa história quer dizer? Quer dizer que a gente repete. E por que é que a gente repete? Por que é que nós repetimos comportamentos, pensamentos, emoções que a gente não quer mais sentir? Mesmo que a gente não mostre, mas lá dentro repete, não repete? Lá dentro os mesmos pensamentos, as mesmas reações, tem coisa até parece que é combinado dentro de casa. Repete do mesmo jeito, com as mesmas palavras, as mesmas reações. E dentro da família isso aí é muito visível, mas não é só na família, isso acontece também no trabalho, nas empresas, nos relacionamentos com amigos, dentro do centro espírita, qualquer lugar. A gente está repetindo. E aí a gente diz, eu não quero mais isso para mim, no entanto, repete. Por quê? Tem algumas coisas que a gente precisa compreender para poder entender por que é que a gente repete. Esses mecanismos têm a ver, primeiro, com o desconhecimento do funcionamento da própria mente, principalmente a mente inconsciente. E segundo, tem a ver com o desconhecimento de alguns fatores que, quando a gente compreender, a gente vai perceber que é muito mais complexo do que simplesmente eu dizer eu quero mudar. A coisa vai além disso. Então, com relação à mente, tem um autor que ele diz o seguinte, se você pegar a cabeça de um alfinete e colocar no centro de um campo de futebol, lá na linha, aquela linha do centro, não lembro mais como é que se chama aquilo, mas na linha mesmo do centro do campo de futebol, aquela cabeça de alfinete é o seu consciente. O resto do estádio é o inconsciente. E aí eu acrescentaria, o resto do mundo faz parte e está integrado também com o seu inconsciente. Então aquilo que a gente percebe da gente é a cabeça de alfinete. E ainda tem muita gente lá fora que acha que sabe muito sobre si mesmo. Aqui não, a gente tem consciência já que a gente sabe pouco e que a gente precisa aprender mais. Então, essa parte é o consciente. Nessa parte que é o consciente, tem uma faixa que a gente conhece, que é aquela que a gente mostra para todo mundo.
E tem uma outra parte dessa área consciente da cabeça do alfinete que só os que convivem mais de perto com a gente conhecem, né? Que é a família. E tem uma outra parte dessa área consciente que a gente não mostra para ninguém. A gente não tem tanta coisa escondida não, mas o pessoal lá fora tem coisa demais escondida, né? Que só eles conhecem. Então veja bem, para isso ficar mais claro e a gente poder ir adiante na nossa conversa, eu queria colocar, se a tampa sair, segura. Tá difícil. É que a mão está deslizando, não? Peraí. Dá licença. Esse não está querendo sair, não. Agora. Então veja bem, imagine isso aqui como sendo a parte consciente. E vamos chamar isso de eu de apresentação. Eu de apresentação é a área do nosso ser onde estão inseridos o ego, personalidade, né, que são as instâncias que compõem essa estrutura. O centro dessa personalidade é o ego, do eu de apresentação, que é essa parte consciente. Mas nós não somos só isso. Nós temos outras estruturas. E aí vamos fazer dessa forma aqui, imaginando assim, né, que alguns autores chamam de eus intermediários, outros chamam de eu inconsciente, outros chamam de a sombra. Vamos chamar de sombra, que é como Jung, que foi um discípulo de Freud, denominou. Por que sombra? Porque está oculto. Está oculto, está na penumbra, está na escuridão. Ou seja, está numa área que é fora do acesso da parte consciente. Mas essa área aqui, ela está cheia de material. Ela está cheia de núcleos que representam conteúdos mal resolvidos, não trabalhados, dolorosos, marcantes, traumáticos e coisas que a gente não quer nem perceber e que fazem parte da vida da gente. Material que estão, alguns próximos da camada de superfície, do eu de apresentação, e outros estão em camadas muito mais profundas. Imagine aí tudo que se refere ao nosso inconsciente atual e o inconsciente das vidas pregressas, né? Material que a gente vai, ao longo do tempo, precisar entrar em contato, trabalhar. Alguns a gente tem que entrar em contato direto, outros não, outros vão se modificando pelas experiências do cotidiano. Então esse material compõe a sombra. E nós temos uma outra estrutura mais profunda que alguns autores chamam de essência, outros chamam de eu superior, outros chamam de eu divino. Vamos colocar aqui como eu superior ou essência, né? Então, essa instância aqui representa o núcleo do nosso ser, a estrutura mais central da qual todos nós evoluímos. É como se fosse uma semente cósmica, né, que vai dando origem, através do processo evolutivo, à individualidade que nós somos hoje, né, como ser integral, mas que nós só conhecemos isso daqui. Vocês vejam que eu coloquei de propósito o tamanho do eu de apresentação, muito pequenininho, em relação a todo o resto. Isso aqui é o Deus interno. Isso aqui tanto representa o início, carga instintual. Ele, aos poucos, está instinto. Tanto representa o início, né? Instinto. Tanto representa o início, que é a carga instintual, como representa o fim também. Porque todos nós nos originamos da carga instintual. E esse conhecimento, ele é fundamental para que a gente possa compreender, inclusive porque é que a gente repete tanto, né?
Ok. Então, esse conhecimento ele é fundamental para que a gente possa compreender por que é que a gente repete tanto. E repete mesmo quando a gente não quer mais repetir. Né? Então isso aqui tanto representa o fim, aonde nós iremos chegar, como isso aqui representa o início, a carga instintual. Porque a carga instintual é Deus dentro da gente. Né? Lá no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a inteligência se origina do instinto. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o amor é uma evolução do instinto. Né? Que aqueles que ainda não desenvolveram o amor, eles estão muito mais próximos do início, né, do que do fim. Ou seja, eles estão muito mais próximos da carga instintual do que propriamente do destino, para onde eles vão chegar. Então, esse núcleo daqui, a essência, né, é a nossa origem e ao mesmo tempo a nossa finalidade, para onde a gente vai através do processo evolutivo. Aí o que é que acontece? O ego, aqui, ele percebe, porque ele tanto tem uma parte consciente, como ele tem uma área inconsciente. A área inconsciente dele está muito ligada às defesas para a autopreservação. Para ele, ego, essa parte conhecida, poder se manter como ele se percebe, como ele se sente. Então, ele tem defesas. Essas defesas fazem parte da área inconsciente do ego. Isso não é consciente, né? Mas é o ego que está fazendo. Tudo isso que eu estou dizendo, o ego, a sombra, tudo isso somos nós. Então somos nós que fazemos, mas sem termos a percepção consciente de que estamos fazendo isso. Então o que é que o ego faz? O ego sente o perigo disso aqui, porque se esse material vem à tona, desorganiza o ego. Então o ego tem que criar defesas para ele poder se manter como ele se percebe, para que ele não mude, ou seja, ele não morra, não se desorganize. Então ele cria uma barreira, que são as defesas, para impedir que essa estrutura daqui venha para cá, né? E o desorganize. Isso aqui está tão cheio de material incômodo, que não preenche de verdade, que funciona como uma barreira também, que separa a essência, o eu mais profundo, o Deus interior de todo o restante. Aí o que é que acontece? O eu de superfície, ele se sente isolado, sozinho e muitas vezes abandonado. Por quê? Ele não consegue se perceber como uma unidade. Ele se percebe só aqui. Isso aqui, gente, é muito pequeno, é muito frágil, mas a totalidade não. A totalidade é muito diferente. Então, essas barreiras, elas formam um espaço interior, virtual, que de tão cheio de elementos que não preenche, é sentido como um grande vazio que dói. Dói. O pessoal lá fora não fala, às vezes, de um vazio que dói. Dói, às vezes, é uma dor fisicamente. A gente aqui não sente mais isso. Mas o pessoal lá fora fala muito, né, desse vazio, e é um vazio doloroso, uma dor que vem de lá de dentro. Então vem daqui, desse conteúdo que não preenche, que incomoda, e que a pessoa não tem nem consciência que isso existe, não sabe nem que isso existe. E como ela não sabe que isso existe, ela nem se volta para dentro dela. Bom, aí o ego, o que é que o ego faz? O ego, se sentindo isolado, ele vai buscar fora de si aquilo que poderá protegê-lo. Né? Onde é que ele vai buscar? No mundo exterior, que é o que a gente normalmente vive fazendo. Não é? Como a gente se sente sem Deus, a gente vai buscar onde? Lá no céu. Né? A gente vai buscar aonde? Nos templos. Né? E aí a gente não vai encontrar Deus, porque Deus está aqui. Está lá dentro da gente. Qual é o papel, ou qual deve ser o papel da religião? Mostrar que Deus não está lá longe, está lá dentro. E ser um caminho para que a pessoa se religue a Deus. Ou seja, se religue a si mesmo. Porque é através dessa autorreligação
que ele vai se sentir pleno, ele vai começar a resolver isso daqui e ele não se sentirá mais abandonado. Ele vai saber que onde quer que ele esteja, Deus está com ele, independente do que esteja acontecendo. Ele não vai exigir mais nada de Deus, embora possa até pedir, mas ele não vai exigir, porque ele sabe que todas as experiências que ele vai atravessando no caminhar da vida são oportunidades para que ele desabroche de dentro para fora, no seu potencial evolutivo, ou seja, tudo aquilo que ele tem lá dentro. A vida ela não está organizada para que a gente sofra. A vida ela está organizada para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, para que a gente progrida, né? E toda essa organização, ela se volta nesse sentido, oferecendo-nos as situações que vão fazer com que a gente reflita, vão fazer com que a gente repense e vão fazer também com que a gente se perceba em níveis cada vez mais profundos. Então o ego ele, por não saber disso, ele começa a buscar lá fora. E aí ele vai buscar onde? Ele vai buscar naquilo que é mais concreto. Aí ele vai buscar preencher-se através do trabalho. Gente, eu só quero lembrar que eu não estou falando de nada certo nem errado, né? Porque não existe nem o certo nem errado nisso daí. Existe aquilo que é possível dentro do nível evolutivo em que a gente está, né? Então, enquanto o ego ele se pensa separado e isolado, ele vai buscar lá fora, ele vai buscar através do trabalho, né? E tem gente que fica tão afim de trabalho que se torna fanático, né? Que não consegue ficar bem um final de semana, um feriado. Talvez você conheçam pessoas que chegam um final de semana e dá uma agonia por dentro. A pessoa começa a procurar coisas para fazer, porque não consegue estar em paz, não consegue estar, assim, desfrutar do ócio. Você sabe o que é que acontece no ócio, quando a gente está ocioso? Mas eu não estou falando do ócio de todo dia, não. Eu estou falando daquele ócio de vez em quando, né? No ócio, a gente entra em contato com a gente. E aí, às vezes, a gente não suporta, vem uma agonia de dentro, a gente tem que sair, tem que se mexer para fazer as coisas, né? Então, vai através do trabalho, aí carreira, diversão. E aí vai mais, pode ser droga, né? Quando vai para esses lados aí, religião, trabalho, carreira, diversão, ainda está razoavelmente saudável. Está razoavelmente saudável. Mas quando a pessoa vai para o lado de droga, né, bebida, vai para o lado de sexo, vai para o lado de jogo, vai para o lado... Tudo isso pode servir para preencher o vazio. Mas a pessoa não tem consciência que ela está fazendo isso movida por um desejo superior, que é de preenchimento, né, de plenitude. Ela não tem. Aí ela vai por aquele caminho. A vida permite, né? Deus dá a oportunidade para que cada um da gente aprenda através das experiências. Aí a pessoa entra naquele caminho, vamos dizer, o caminho das drogas. Aí você olha de fora assim, dentro de uma perspectiva puramente humana, você diz, está perdido. Não está, gente. Está experimentando. Vai quebrar a cara, vai sofrer pra caramba, né? Mas vai chegar lá na frente e vai dizer, poxa, não é esse. Não é esse. Por aqui eu não vou conseguir aquilo que eu estou buscando. Aí ele vai ter que refazer o caminho. E vai tentar um outro. Se também não for esse, mais adiante ele vai perceber e vai. Como a vida é eterna, não tem importância, né? A gente chega lá, agora, do ponto de vista humano da gente, que a gente vê um familiar desse, dá uma agonia, não dá? Agora, os espíritos lá, bem superiores, que compreendem o propósito educativo da vida, eles olham e sabem, está experimentando, vai aprender, né? Então veja bem, aí com o tempo, o ego, a pessoa, ela percebe que por ali naquela direção, ela não vai conseguir o que ela tanto deseja, que é o preenchimento, a plenitude. Aí ela começa às vezes a sentir alguma coisa, tristeza, né? Ou dores, ou depressão, ou angústias. Começa a sentir algum tipo de mal-estar, de desconforto, porque tudo isso são desconfortos, não é? São desconfortos.
começa a sentir algum tipo de desconforto e aí ela começa a desconfiar que não é por aqui, somente. E aí ela se volta para aqui. No princípio ela se volta com que intenção? Tentar se livrar do mal-estar, tentar se livrar do desconforto, ou tentar se livrar da doença. Leva um bom tempo até a gente entender algumas leis da mente inconsciente. Primeiro, quando a gente quer se livrar de algo, a mente inconsciente entende como se a gente quisesse manter. Não adianta querer tentar se livrar. Não se livra. A mente inconsciente não conhece o não. Quando eu digo não quero sentir isso, a mente consciente redobra aquilo dali. Ela repete aquilo dali, né? Então, eu vou me dando conta que o movimento tem que ser o contrário, não é de recusa, é de acolhimento, acolher o que eu sinto, acolher o que eu estou sofrendo, acolher o que eu estou vivendo, né? Aprender a me amar dentro daquilo que eu estou sentindo e vivendo. Aí, a partir daí, pode ter um jeito. Deixa eu fazer uma demonstraçãozinha com vocês, para vocês perceberem que a mente inconsciente não conhece o não. Fechem os olhos. Deixa a respiração bem pausada, bem pausada. Vocês não vão pensar na cor vermelha. Pode pensar qualquer cor, menos a vermelha. Eu vou dar um tempo, né? Cor vermelha, nada. Qualquer outra cor. Pode abrir os olhos. O que é que aconteceu? Hein? Eu descobri que meu cérebro é daltônico. É daltônico. Não ficou nenhum. Mas a cor vermelha fica insistindo, não fica? Então, gente, Eu não consigo ver a cor nenhuma. mente inconsciente não conhece o não. Não conhece. Quando eu digo não quero sentir, não quero pensar, não quero mais isso para mim, a mente inconsciente repete. Se eu não sei disso, eu vou ficar me debatendo com a minha mente. Então o processo é o contrário. Agora fechem os olhos. Respire bem suave e profundo. Pense no vermelho. Acolha o vermelho. O vermelho é uma cor muito bonita, não é? Representa o sangue, representa a vida. Quando o sol começa a se pôr, né, tem nuances de vermelho. E depois começa a ir para o laranja. E aí o céu fica todo laranja. E o pôr do sol é muito bonito. O laranja, ele lembra o amarelo, que é a cor do sol quando não é no crepúsculo. Lá no alto, aquele amarelo bonito, dourado. E o amarelo traz à memória o verde das matas. O verde, que é a cor que simboliza a cura. As matas, as florestas, tudo verde. O verde lembra o azul do céu. O céu bem azul, muito bonito. E lentamente vai abrindo os olhos. Ficou o vermelho? Ele vai passando, não vai? Então o que é que eu tenho que aprender? Eu não posso brigar com a minha mente. Se eu brigar, eu perco. Mas vocês sabem o que é que faz com que a gente brigue com a mente? É orgulho. Né? Orgulho que tem a ver com não aceitação. Mas não é aquele orgulho do nariz empinado, querendo ser superior a todo mundo. Porque o orgulho ele tem nuances. Né? Quando Maria, lá na Anunciação, né, que aquele espírito está lá dizendo para ela que ela vai engravidar, e ela diz que seja feita a vontade de Deus, né,
e ela se coloca disponível. E quando Jesus, ele diz, eu não faço a minha vontade, mas a vontade de Deus, né, meu Pai, ele está falando, e ela estava expressando, um requisito que é fundamental para a gente poder viver bem, que é a humildade. Normalmente a gente sofre, não é porque tem que sofrer, a gente sofre por conta do orgulho, né? Talvez seja difícil, digamos, entender isso que eu estou falando, não para vocês, obviamente, mas para o pessoal lá fora, né? Porque a gente está habituado, como eu falei, a entender o orgulho como aquele estado interior que a gente se sente superior a todo mundo. Mas o sujeito que se sente abaixo de todo mundo, inferior a todo mundo, tem um complexo de inferioridade gigantesco, ele sofre por causa de orgulho, né? Eu lembro de um rapaz que ele dizia, eu sou inferior a todo mundo. Eu digo, cara, que sujeito orgulhoso você é. Aí ele olhou para mim, disse, orgulhoso? Sim. Que cara orgulhoso? Eu nunca vi ninguém tão orgulhoso no mundo, quer ser melhor do que todo mundo. Ele disse, como se eu quero ser o melhor, se eu sou o pior de todo mundo? Ele disse, se você é o pior de todo mundo, não tem ninguém abaixo de você. Então, é orgulho. Então, onde é que entra o orgulho na história que eu estou falando? Quando eu digo não quero pensar isso, eu tenho uma exigência, não tenho? Eu não aceito que minha mente me traga esse pensamento. Primeiro, eu não estou assumindo responsabilidade pelo meu pensamento, porque ele é meu. Ele é gerado dentro de mim. Eu posso até não senti-lo como meu. Aí o pessoal diz, mas pode ser um espírito. Se eu acolho, a partir daí é meu. Não importa que tenha um espírito, né, me influenciando. Se eu acolho, a partir daí é meu. Quem tem que trabalhar sou eu. Porque senão você vai ficar espanando mosca o resto da vida. Você espana, vai embora meia dúzia, volta uma dúzia. Né? Então, essa questão é fundamental. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos, ele diz, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. E o orgulho é o seu filho dileto. Agora, de onde vem o egoísmo, para a gente poder compreender? Ele vem daqui. Da essência divina que está dentro da gente. Quem nos apetrechou com o egoísmo foi Deus. Porque imagine um leão sem a capacidade dele de matar a zebra e de lutar pelo seu território, ele sobreviveria? Não. Então, ele tem que defender o território dele. No território dele estão as fêmeas dele. E estão também todos os animais que são alimento dele. Né? Mas mesmo os herbívoros, eles têm o território também. Né? E tudo isso, gente, está vinculado àquilo que a gente chama de egoísmo. Ou seja, tudo está centralizado em mim, na minha sobrevivência. É óbvio que os animais, eles não têm a noção que a gente tem de finitude. O animal não sabe que vai morrer. Né? De uma forma geral, os mamíferos superiores, eles têm uma noção disso. Tanto que eles, às vezes, se afastam do rebanho. Mas, de uma forma geral, os mamíferos não têm noção de finitude. Mas eles sentem dor. Eles sentem desconforto. E eles estão aparelhados pela evolução para tentar se livrar da dor, não sentir a dor. E o território dele dá segurança, Então a gente levou como alma, como consciência em evolução, bilhões de anos, milhões de anos, evoluindo nesse caminho do egoísmo. Aí vamos para nós humanos. Temos território? Temos casa, trabalho, né? Dentro desse território temos pessoas, família, né? Que é o nosso clã mais próximo, que a gente tem que defender. E para manter o território, a gente ainda funciona na faixa do opositor, do concorrente. Hoje não tanto mais inimigo, né? Mas ainda existe a figura do inimigo, do predador.
aquele que vai tentar tirar o meu emprego, aquele que vai tentar me passar a perna. Então o mecanismo defensivo ainda está funcionando dentro da gente. Basicamente a gente funciona dentro do espírito cristão. O espírito cristão não tem território. O que é o espírito cristão? Cooperação. Né? Não existe território, não existe cerco. O que é meu é seu. A gente funciona assim? Nada. O que é meu é meu. Venha botar a mão que você vai ver. Né? A gente ainda funciona dentro do território, ou seja, a gente ainda funciona dentro do primado do egoísmo. Mas a gente já conhece uma outra coisa, a gente tem informações. Ou seja, vieram seres para cá, né? Muito antes de Cristo veio Buda, né? Veio um Sócrates, veio Jesus. Né? Quantos vieram e disseram, não é por aí mais. Vocês não são mais somente animais. Vocês já são seres humanos. Né? Não precisa mais estar vivendo em função do território, da sobrevivência, né? E da luta contra o opositor. Vocês já podem viver de outra maneira. E a gente vem ouvindo isso há muito tempo, mas a gente ainda está tentando aprender. Por quê? Porque a gente passou bilhões de anos exercitando a função do egoísmo. Aí o que é que acontece dentro desse aspecto? Por que é que a gente repete tanto? Voltando à história do início. A gente se lembra mais dos eventos bons ou dos ruins? Normalmente. É mais dos ruins, não é? Está errado isso? Não, está não. É o natural. Por que é que a gente lembra mais dos ruins? Aí vamos voltar lá para os animais. É o que dói. Isso, causa desconforto. E a gente não quer mais sentir aquele desconforto. Para não sentir desconforto, a gente tem que lembrar. Para estar atento. Alguém já assistiu aquela série da Discovery ou é Planeta Animal? Eu gosto muito de estudar sobre os animais, né? Porque quanto mais estudo sobre os animais, mais eu me conheço. Né? Então veja bem. Os suricates. Já assistiram os suricates? Aqueles animaizinhos, né? Que ficam em pezinhos, né? Tudo olhando assim, né? Atento o tempo todo. A gente vive assim, em estado de alerta permanente. Vocês devem conhecer pessoas lá fora que falam sobre a ansiedade, não conhecem? Né? Que dizem assim, puxa, eu vivo ansioso, eu sinto ansiedade fora do comum. O que é isso? É o suricate interno, né? Alerta. O tempo todo dizendo, você tem que estar alerta, porque alguma coisa ruim vem aí. O pessoal também fala sobre, depois da tempestade vem a bonança, não fala? Mas depois da bonança vem o quê? Outra tempestade. Né? Então eu tenho que estar alerta, porque agora tá bom, mas daqui a pouco vai ficar mal. A gente tem tudo isso gravado na mente. Se a gente não conseguir perceber, não desmobiliza. Né? A gente não tira as crenças. Aí pior do que isso é uma outra fala popular também. Se eu estou sorrindo muito é porque vem o quê? Vem tristeza. Aí o pessoal lá fora acredita nisso, encolhe o riso, encolhe a alegria, diminui a alegria. Não pode ficar muito alegre, porque senão a tristeza pega de surpresa. Aí para a tristeza não pegar de surpresa, eu tenho que estar o tempo quase todo alerta, ansioso, com medo, porque a ansiedade é medo. Alguém já disse para vocês que a angústia é raiva? Angústia é raiva. Angústia está relacionado com o passado, insatisfação, raiva, ou porque não está do jeito que eu queria que tivesse, ou porque não foi como eu gostaria que fosse. Ou a coisa é mais grave ainda, eu estou tão insatisfeito que eu não sei nem direito do que é. É de tudo. Aí vocês vejam o seguinte, a pessoa muito ansiosa, normalmente, vocês acreditam que vocês conhecem, né? Alguém assim. A pessoa muito ansiosa, ela é controladora. Observe, ela é controladora, ela quer controlar tudo. Quer controlar até o pensamento dos outros. Né? Para a pessoa muito ansiosa, Deus é incompetente.
Se ela tivesse no lugar dele, ela faria melhor. Eu costumo dizer isso para os meus clientes. Lá na clínica a gente tem os grupos de treinamento de habilidade para se conhecer, né? Aí eu costumo dizer para o pessoal quando fala que é ansioso, eu digo, você é um sujeito controlador, né? Você controla tanto, acha que a vida é tão incompetente para você que você quer tomar o lugar de Deus. Normalmente o pessoal fica muito aborrecido com isso, né? Mas vamos ver o seguinte, se eu estou tenso, se eu acredito em Deus, Deus está em todo lugar, não está? Todo lugar, está dentro de mim, está fora de mim, está aqui, comigo. Seja lá o que for aquilo que a gente chama de Deus, que não é um ser humano, né? Mas ele está aqui comigo, então em qualquer lugar ele está comigo, né? Eu preciso ir para algum lugar particular para conversar com ele? Não, porque ele está comigo. Se ele está comigo, eu estou seguro, não estou? Mas o ansioso se sente seguro? Em lugar nenhum. O angustiado se sente satisfeito? Não, né? Então, quando a gente fala em Deus, a gente tem consciência realmente daquilo que a gente está falando? Normalmente não, gente. Porque o que a gente quer é que ele faça a vontade da gente. Eu vejo nos carros escrito, Deus é fiel. A primeira coisa que eu lembro é de cachorro. Gente, Deus não é fiel coisa nenhuma. Deus é o que é, né? Ele não vai fazer a vontade da gente nunca. Perca a esperança. As coisas são, como tem que ser. E tudo está montado para ajudar a gente. Agora, às vezes, a gente não gosta de alguma ajuda, né? Eu costumo dizer também lá para o pessoal tomar cuidado com o que pede, né? Por exemplo, você pede, Deus, dá-me paciência. Aí a coisa parece piorar. Mais gente complicada, mais confusão, mais encrenca no trabalho, tudo mais. Deus está atendendo a você. Você não pediu paciência, ele está lhe dando chance de treinar, né? Ele lhe dá chance de treinar. Aí você pede, Senhor, me dá resignação, porque a situação está difícil. Aí piora tudo. Ele está lhe dando chance de treinar a resignação. Então tudo isso tem a ver com eu não conhecer os mecanismos da minha mente, porque dentro de mim está o conhecimento de Deus, da ação dele sobre a minha vida. Todos nós somos espíritas aqui, pelo menos a maioria, talvez deve ter alguém visitando aqui, né? Então a gente sabe, pelo que os espíritos nos falam, eles dizem, vós sois os artífices da vossa vida. Ou seja, a nossa vida é construção nossa, não é? Então a vida da gente está do jeito que a gente construiu. Mas a gente compreende isso. A gente fica reclamando pra caramba, não fica? Vocês não, eu posso reclamar, né? Mas normalmente o pessoal lá fora reclama bastante, porque a minha vida está assim. Aí depois se pergunta, você tem fé em Deus? Tenho muita. Ele há de me tirar disso, né? Aí passa 10 anos, a pessoa ainda está daquele jeito, né? Ainda está daquele jeito, porque para ele sair daquilo, ele vai ter que perceber como é que ele construiu aquilo. Se o nosso corpo é reflexo do nosso inconsciente, do nosso mundo interior, as doenças que a gente vive vêm de dentro para fora, mesmo que tenha ocorrido uma contaminação de fora para dentro. Então, tudo aquilo que a gente sente no corpo é o sistema da gente querendo dizer alguma coisa, mas se a gente não entender isso, a gente só vai reclamar. Aí o ego tem algumas estratégias para não se perceber. Não perceber a realidade. Eu vou lhe dizer algumas, né? E são estratégias muito conhecidas, que o pessoal lá fora usa muito. Primeiro, reclamação. Reclamar da vida, reclamar de si, reclamar do destino, do horóscopo e de Deus, é estratégia do ego para obnubilar, para obscurecer a mente e impedir a percepção do que está acontecendo, ou seja, de como é que eu mesmo estou provocando aquilo dali. Um é reclamação, a outra é revolta. Revolta e reclamação estão juntos. Então, revolta e reclamação
se consociam como estratégias do ego para que eu não saia do ponto onde eu estou. O ponto onde eu estou, ou seja, como eu funciono, como eu me sinto, como eu vivo, é conhecido. Pode não estar bom, mas é conhecido. Sendo conhecido, é território seguro. E aí eu vou tentar manter, sem ter consciência disso, o território do jeito que está. Para que o território fique do jeito que está, eu tenho que me manter do jeito que eu estou. E aí eu vou repetindo. Tudo está relacionado com defesa, na tentativa de evitar um desconforto maior que poderá vir se eu conseguir perceber a realidade do meu próprio funcionamento. Né? Eu vejo lá nos grupos, né, de treinamento, depois de alguns meses, tem gente que diz: eu não sei porque é que eu comecei a ser infeliz desse grupo. Eu era feliz e não sabia. Né? Aí um ou outro pergunta e diz: mas por quê? Diz: porque antes eu não tinha conhecimento desse negócio. Eu sofria, mas não reclamava de mim. Eu agora sofro, além de sofrer, eu ainda reclamo, porque eu sei que eu sou o responsável, mas eu continuo fazendo. Né? Porque leva um tempo até a gente perceber, assumir responsabilidade, aprender a acolher, aprender a se amar no estágio em que está, para a partir daí a gente ir galgando os outros degraus. Né? Então tudo isso é um processo. De forma que a gente atualmente, a gente não está numa fase de espiritualização não, gente. Tirem da cabeça essa história que a gente está se espiritualizando. A gente está se humanizando. A gente está aprendendo a perceber essa carga instintual. A gente está aprendendo a identificar a coisa do território. Esses refinamentos do orgulho, do egoísmo, para a gente poder modificar e nos tornarmos humanos de verdade, sem a gente ver no vizinho um competidor. A gente está melhor, né? A gente está bem melhor, porque antigamente o vizinho era o jantar. Né? Hoje não. Né? Então a gente evoluiu bastante. Antigamente o sujeito tinha 4 mulheres, hoje só tem 2. Melhorou bastante, não melhorou? Né? Mas em compensação, né? Né? À medida que as coisas vão mudando, os homens, eles... Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Né? Os homens, eles estão ficando meio temerosos das mulheres. Se vocês olharem, a maioria aqui é mulher, não é? Não precisa nem contar. Tudo que é trabalho de autoconhecimento, de autopromoção, de crescimento interior, a maioria é de mulheres. A maioria. Por que é que vocês acham que os homens vivem mais ou menos 15 anos a menos do que as mulheres? Não é só pela questão do organismo, não. É porque elas estão se trabalhando menos. Tem outras questões envolvidas aí também. Mas elas estão se trabalhando menos, mais. Elas estão buscando mais se conhecer. Então o processo de mudança para o lado das mulheres está sendo mais intenso e mais rico do que nos homens. O que é que impede os homens de ir buscar? Os que estão aqui estão de parabéns. Né? Então, nós estamos de parabéns. Né? São muito melhores do que elas, porque a gente já está aqui. Né? Então, veja bem. O que é que impede os homens de ir buscar? Orgulho. Né? É orgulho também, de admitir que está precisando de ajuda. A mulher pede com mais facilidade, né? A gente vem de décadas e décadas, de muito tempo, escutando: homem não chora, né? Homem não chora. A mulher pode chorar à vontade, ser até uma manteiga derretida. E o choro, gente, faz bem à saúde. Choro faz bem ao coração. Quando você chora, você drena. Não precisa drenar só pelo intestino, não. Né? Pelo choro também faz bem à saúde, mas só vai chorar quem se permite. Então a gente precisa saber dessas questões, que elas não são complicadas, elas são simples, para quando eu estiver angustiado eu poder me perguntar: peraí, o que é que está acontecendo comigo? Normalmente o primeiro movimento: eu estou angustiado, eu quero me livrar daquilo. Não é assim o pessoal lá fora? Eu estou ansioso, eu quero me livrar da ansiedade de qualquer jeito. Aí eu dou pulinho. E tem meios fáceis da gente poder desanuviar uma ansiedade. Eu vou ensinar para vocês 2 técnicas.
práticas muito boas para livrar a ansiedade. Uma vocês já devem conhecer. Prestem atenção à respiração. Vocês vão perceber, sem nem eu olhar, que a maioria, a respiração é no tórax. Esse negócio aí, que no começo eu pensei que fosse um disco voador dessa. É o templo de Salomão. É igreja, é igreja. Ah, é uma igreja. O templo de Salomão. É. No começo eu não consegui entender o que era. Depois eu achei que era uma balada. Mas é canto mesmo. Louvores evangélicos. Então vamos usar isso como música de fundo. Música de fundo. Aí, preste atenção. Perceba se é pelo abdômen ou pelo tórax que você respira. É tórax, não é? Essa respiração torácica é a respiração do alerta. Tem a ver com o suricate. Tem a ver com aquele bichinho que fica alerta o tempo todo. A respiração abdominal é respiração de escolha, consciente, é do humano. Não é que vocês não sejam humanos, pelo amor de Deus, todo mundo é. Mas a respiração aqui do tórax é a respiração ligada à ansiedade, não aceitação, inconformação, rebeldia, e um bocado de coisa mais que eu não vou nem falar para vocês não saírem daqui tristes. Então, essa respiração. Agora, fecha os olhos. Fecha os olhos fechados novamente. Não vai precisar pensar no vermelho. Eita, logo agora que a gente precisava da música, eles pararam. Deixa os olhos fechados. Expire bem suave. Deixa a coluna o mais reta que você puder, que é para liberar o diafragma. Deixar o diafragma livre. Respire bem suave e imagine que seus pulmões estão dentro da barriga. Imagine os pulmões dentro da barriga. E imagine que ao inspirar, você manda todo o ar para dentro da barriga, bem devagarzinho. E quando você expirar, você solta o ar bem devagar também. Bem lento, bem suave, sem fazer força. Lento, suave e profundo. Bem lento. Isso. A música vai ajudar você a respirar ainda mais profundo. Bem profundo. Agora abra os olhos. Eu sei que o tempo é pouco, mas quem sentiu que relaxou um pouquinho mais? Relaxa, não relaxa? Pelo menos uma parte sentiu. É um negócio simples e barato. Imagine se você treinar isso todo dia. E no momento que você estiver aperreado com alguma coisa, você respirar bem suave e profundo. Se você for treinando, você vai mudando o padrão respiratório. Mudando o padrão respiratório, você vai diminuindo a ansiedade, vai diminuindo a angústia, vai diminuindo a inquietação. Consequentemente, você vai ficando tranquilo. Se você treinar isso todo dia, em menos de 10 anos, você está zero. Vocês queriam isso para amanhã, Outra característica do ego que não quer mudar é pressa. Pressa está a serviço da não mudança. Agora eu vou ensinar um outro exercício que é muito simples, que dá para vocês fazerem em tudo que é lugar. Praça de alimentação do shopping, comércio, qualquer lugar. Quando vocês estiverem, quando a gente está angustiado, fica um peso aqui, não fica? Um peso. Vocês sabem o que é esse peso? Carga de energia
Aqui tem um chakra. É o chakra cardíaco. Né? Quando a gente está angustiado, a gente acumula energia aqui. Aquela coisa ruim que a gente sente tem a ver com neurohormônios e tem a ver com a carga de energia acumulada aqui. Então tem exercícios que dissipam essa carga. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão repetir aquilo que eu fizer, tá certo? Então, deixem as mãos assim, perto do tórax. E aí vão repetir o som e o movimento. Inspire bem profundamente. Praça da alimentação do shopping, ó. Na praça da alimentação do shopping foi bom, viu? Eu sabia que vocês iam gostar. Agora, se estiver na praça de alimentação, não digam que fui eu que ensinei. Mas, como é que você ficou sentindo o tórax aqui? Alguém sentiu uma sensaçãozinha de leveza, como se esfriasse um pouquinho, né? Porque movimenta a energia, movimenta. Aí você pode fazer aqui ou aqui, ó. Né? E funciona, obviamente não no shopping, né? Mas em casa. E tem muitos outros exercícios. Agora isso é paliativo, gente, porque o que muda mesmo é você acolher, usar para entender a mensagem, porque aquilo que a gente sente, seja no nível orgânico, doença física, seja no campo das emoções, é só uma coisa, mensagem do mundo interior, dizendo que a gente não está funcionando bem, não está vivendo bem, né? Não está interagindo de forma, num fluxo saudável entre as diferentes áreas do nosso ser. Então, se a gente lembrar disso, a gente não vai se queixar mais, não vai reclamar mais. Pode queixar à vontade, né? Mas a gente lembrando disso e fazendo isso, a gente vai aproveitar, quando a gente estiver ansioso, para se perguntar, peraí, eu estou com medo de quê? O que é que eu estou tentando controlar? O que é que eu estou imaginando que está saindo do meu controle? E aí eu vou começar a perceber, de percepçãozinha em percepçãozinha, em menos de 20 anos, a gente é outro. Né? Todo mundo quer para ontem. Né? Todo mundo quer para ontem. Como nós somos eternos, nós começamos aqui e continuamos aonde a gente for. Não tem problema. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Né? Se a gente vai fazendo, gente, muda realmente muita coisa. A gente para de se incomodar com o que a gente sente. Né? E a gente começa a utilizar como instrumento de autoconhecimento. E aí a gente percebe a sabedoria divina que nos dotou de todos os instrumentos para que a gente se perceba e a gente possa fazer a vontade dele. O que é fazer a vontade dele? É aceitar a realidade como ela é. Né? Aceitar a realidade como ela é fazer a vontade de Deus. E através disso, né, a gente procurar crescer colaborando na obra divina. Como é que a gente colabora? Melhorando aqui dentro. Cada um da gente é o centro do universo da gente mesmo. Então, cada um de nós é emissor de ondas mentais. Essas ondas mentais abarcam o mundo inteiro. Agora, vocês imaginem grandes fluxos de ondas mentais. Então, tem as ondas mentais, óbvio que eu estou falando aqui meio, digamos, simbolicamente. Imagine as ondas mentais das pessoas alegres, as ondas mentais dos deprimidos, as ondas mentais dos confiantes, as ondas mentais dos angustiados. A gente sintoniza. Como a gente não está do mesmo jeito o tempo todo, tem hora que a gente está sintonizado com o fluxo, né,
das ondas mentais dos confiantes. Tem outro dia a gente já caiu daquele fluxo e já está em outro, dos inseguros, né? Um dia a gente está no fluxo dos angustiados, no outro a gente está no fluxo dos tranquilos. Mas na medida em que a gente vai mudando, a gente deixa de alimentar esses fluxos em desequilíbrio e a gente começa a alimentar o grande fluxo saudável, de vida saudável. E é assim que o mundo vai mudando. A partir da mudança de cada um, a gente não tem que mudar o mundo não, nem tem que mudar ninguém junto da gente. Porque a gente não muda ninguém. A gente tem que mudar a gente. Já é difícil, né? Ou seja, para vocês não, né? Mas para mim é complicado me mudar, né? A minha profissão, ela me ajuda bastante, né? Muito, porque o treinamento, essas coisas que eu estou falando, vem basicamente do meu treinamento, né? Então, há uns 30 e poucos anos que eu estou nesse treinamento. Óbvio, eu estou muito melhor. Eu era um perturbado inconsciente. Hoje eu sou um perturbado consciente, né? Então, eu me promovi. Não tem coisa melhor do que você se promover, né? Para um dia ser só consciente. Então, gente, tem muito material. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, né? Em cada livro que a gente lê, tem muito conhecimento. Agora, não vamos ficar só na leitura, né? É preciso a gente pegar a leitura e a gente entender que, através da leitura, a gente tem que trazer para uma percepção maior da gente. Porque geralmente o pessoal lá fora lê, quando fala sobre o egoísmo, diz: eu conheço um bocado de gente que vai se beneficiar com isso daqui, né? Não, é trazer para a gente. Agora a gente ir percebendo os refinamentos do egoísmo. Não é só aquele egoísmo macro, é o egoísmo micro, né? Que está no contexto do meu próprio ser, da minha própria mente. É eu poder entender que Deus está dentro de mim. E em qualquer situação da minha vida Ele está comigo. Qualquer uma. Goste eu dessa situação ou não. E se na hora eu respirar profundo, eu vou senti-lo. Respiração profunda libera o eu mais profundo. Respiração curta prende, isola a gente, área de superfície, do eu mais profundo. Então, se eu quero me conectar com Deus mais profundamente, eu preciso orar, eu preciso fazer o bem, mas eu preciso também respirar profundamente e me acolher. Aprender a me amar do jeito como eu me vejo, me sinto, me percebo, como eu estou. Porque é a partir daí que eu posso operar as mudanças necessárias e possíveis na minha vida. Então, muita paz para todos.